E então, é isso, né? Metanoia, uma mente transformada por Cristo. E nós estamos aí já na 19ª mensagem sobre esse tema. E o roteiro que a gente vem seguindo, mais ou menos esse, só para você ter uma ideia, lá em cima, né, na primeira parte, salvação oferecida por Deus e a resposta do homem. Nós estamos aqui tratando dessa resposta. Mas no começo, só para a gente ter uma ideia, fazendo uma recapitulação rápida, ali em cima, né, no ponto 2, ele fala o problema do homem. Então, é muito importante, Paulo trata disso. Quem nós somos, na verdade? Nós somos religiosos, nós não queremos nem saber de nada com relação à fé, ou nós somos muito moralistas. E ele vai tratando de tudo e ele chega numa conclusão, que fala lá no versículo 23 do capítulo 3, ele fala: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, nós sozinhos não vamos conseguir nos relacionar com Deus de uma forma que seja suficiente para que a gente possa, no final da nossa vida aqui, encontrar com Cristo, encontrar com Deus, a vida eterna, né? Como a Bíblia chama. Então, nós precisamos dessa constatação. E isso é parte da metanoia. Quando ele fala: cara, não vai dar, vou ficar curto, não vou conseguir chegar do outro lado, vou pular um abismo aqui, né? Quando eu era jovem, só fazendo um parênteses bem sem vergonha aqui, eu costumava ir numa praia aqui no litoral norte de São Paulo, um pouquinho antes de Paraty, e tinha uns lugares que você tinha que pular, né? E era muito interessante, que eu lembro que tinha 2 pedras, você tinha que passar, e no baixo lá tinha água, ou pedra, ou outras coisas. Então, era normal, era uma rota que você tinha que vir e pular. E algumas pessoas não conseguiam. E eu realmente confesso a vocês que as primeiras vezes eu olhava aquilo e falava: o que eu vou fazer aqui? Eu não vou conseguir nunca ir para o outro lado, que eu não vou pular. Até um dia que eu, né, tive coragem e fui e pulei. Se eu fosse lá hoje em dia, jamais ia conseguir, né? Já com uns anos, não ia conseguir passar. É mais ou menos essa constatação da metanoia, né? Fala: cara, não vou conseguir. O meu acesso no céu está rompido, eu não consigo. Mas Deus deu uma solução, né? O texto aqui, naquele ponto 3, ali, a solução de Deus vem em seguida. Os capítulos 6, no final do 3 para o 4, fala que a solução é: mediante a fé em Cristo Jesus, nós podemos ser justificados gratuitamente, pelo sangue que Jesus derramou na cruz, como sacrifício pelos nossos pecados. E Paulo vem falando isso. Do capítulo 5 até o 8, ele vai contando todos os aspectos da fé, que está em implicações para a vida de fé, falando da santificação. Mas ele termina isso lá no capítulo 8 com as declarações mais maravilhosas quase da Bíblia, a gente pode dizer. Quando ele fala: portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque Ele nos libertou da lei do pecado e da morte, e afirma: se Deus é por nós, quem será contra nós? Coisas que a gente pode dizer já de cor. E ainda declara que somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, e de que nada mesmo será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Acho que até aqui foi muito gostoso a gente seguir. Pois bem, a partir daí, alguns acham que Paulo faz um parênteses aqui nessa linha que está mais azulzinha aqui, implicações para Israel, os capítulos 9 a 11, e nós estamos aqui na penúltima mensagem sobre isso. Então começa lá no capítulo 9, Paulo falando dos judeus, que Deus tinha um plano para eles, que escolheu Israel dentre de todas as nações como seu povo, e ele escolheu isso soberanamente. Então, parece, a gente olha assim e fala: pô, será que Deus realmente, será que nós somos o novo Israel? A gente escuta muito isso por aí, né? A gente escuta isso em várias igrejas. Nós vamos concluir ao final de hoje mesmo que nós fomos uma adição ao povo de Israel, não um novo Israel. Amém? Espero que a gente possa chegar nessa conclusão, ok? Mas no capítulo 10 ele vai falar: embora Deus soberanamente tenha elegido alguns dentro de Israel para aceitar, a culpa é de Israel. É interessante isso, né? A gente nunca sabe qual é a verdade. Deus é soberano ou nós é que somos soberanos? Nós escolhemos. Ele nos escolheu porque sabia que a gente ia crer? Ou Ele nos escolheu soberanamente e nós acabamos crendo em consequência dele ter nos elegido, né?
Essa resposta ninguém tem ao certo. Os teólogos se dividem. E pouco importa para nós, na verdade. Porque o resumo é o mesmo. Aí no capítulo 11, que nós estamos estudando, e nós vamos ver a segunda parte hoje, fala que o presente e o futuro de Israel, né? Que a história dele já está determinada, e, portanto, será que Deus já deu por satisfeito tudo que ele fez para Israel? Ou ele vai cumprir alguma coisa no futuro? Né? Então, na semana passada, nós vimos os capítulos dos versículos 1 a 10 de Romanos 11. Se você quiser ir abrindo, nós vamos partir do 11, né? Do versículo 11. Paulo faz lá uma pergunta no começo, no versículo 1. Fala, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. E ele mesmo responde. E ele dá 3 evidências disso. Primeiro, que ele era judeu. Paulo era judeu, ele era uma evidência viva. Como Pedro, como Marcos, como João, todos eles eram judeus. Então, eles eram uma evidência. A segunda evidência que ele dá é uma evidência histórica. Ele fala do profeta Elias, quando ele sai correndo, se mete numa caverna, depois de ter uma vitória fabulosa, matar os 430, né? Não me lembro agora, os profetas de Baal, que estavam dominando a mente dos judeus. E aí ele ficou com medo de Jezabel e se mete numa caverna, e Deus precisa falar com ele. Ele fala, cara, você acha que ele fala, não, Senhor, eu sou o único que sobrou? E Deus fala, não, querido, junto com você tem mais 7.000 fiéis, homens que não se dobraram os joelhos, não dobraram os joelhos para Baal, que era o Deus com D minúsculo da época, né? Como hoje a gente tem tantos no nosso mundo. E aí, então, uma terceira evidência é uma evidência contemporânea. Ele falou, assim como tinha 7.000 quando Elias era profeta, quando Paulo estava escrevendo a carta, existia também um remanescente. E hoje também existe, temos certeza disso. Amém? Então, nós vamos partir aqui. Paulo lança, então, uma segunda pergunta, e dela nós vamos partir para a reflexão de hoje. Vamos orar para que Deus nos acompanhe? Pai Santo, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui. Te agradecemos porque Tua palavra é tão rica, Senhor, que a gente possa pelo menos conseguir o mínimo dela, Pai, para poder entender quem nós somos, como nós chegamos até aqui e o que o Senhor espera de cada um de nós. Pedimos que o Teu Santo Espírito nos ilumine nessa manhã, nos dando entendimento, nos dando possibilidade de falar da forma certa, e que cada ouvido esteja preparado para receber, Pai, a Tua mensagem, em nome de Jesus. Amém. Ok? Então, o título que nós estamos aqui é o mesmo da semana passada, uma história que ainda não acabou. Segunda parte. Ok? E deixa eu corrigir uma pequena coisa aqui. Ok. O versículo 11 começa com essa pergunta. Novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? Ou seja, nós vimos na semana passada que Deus não rejeitou Israel, né? Mas o que aconteceu com Israel? Israel foi rejeitado. Se você lembrar, quando Jesus, pouco tempo, né, na Páscoa a gente falou disso, Jesus, quando chega ali, no último domingo, quando ele chega ali perto de Jerusalém, ele olha para Jerusalém, como em cima do cavalinho, do burrinho ainda, né? E ele fala, ele olha e ele chora. Ele fala, ó Israel, se você soubesse, se você percebesse hoje que o dia da visitação, ou seja, Deus encarnado, estava ali, no monte, às portas da cidade. E ele falou, mas isso agora está vedado a vocês. Como se Jesus já estivesse falando que essa cegueira espiritual, essa surdez espiritual, naquele momento Israel estava já recebendo essa maldição, né? Isso não importa que Deus não vá agir sobre as pessoas. Mas é interessante que, então, para a gente poder responder disso, eu lembrei de algumas coisas aqui do meu passado. E eu queria mostrar uma coisa aqui, tirei lá do meu baú.
Você sabe o que é isso aqui ou não? Alguém já viu? Hoje nós somos poucos aqui os mais idosos, né? Vocês jovens nem têm ideia que é isso aqui, né? Isso aqui é uma coleção. Isso aqui era o santo graal de quando a gente era criança. Era a enciclopédia Barça. No tempo que não tinha o Google, tudo que você procura hoje no Google estava aqui, né? Eram 12 ou 18 volumes, não lembro, e uma vez por ano, que nem esse daqui, ó, 2000, saía, como não dava para atualizar os livros, saía uma versão anual, um livro anual, um exemplar com todos os detalhes que acontecia. Nós vamos ver que Paulo vai dizer que o motivo da gente ter, que a fé ter chegado aos gentios, que nós somos, né, os gentios que não somos judeus, foi para causar ciúmes nos judeus. E eu confesso a vocês que eu era pobre quando eu era criança, e isso daqui eu não tinha acesso. Eu tinha um vizinho, a gente morava em Pinheiros, uma espécie de uma vila. Hoje em dia seria um condomínio, né? Eles teriam as duas casas da frente, que davam para a rua, e depois tinha 3 casas no fundo. E com um corredor para o lado, tal. Era muito gostoso como criança, dava para jogar bola ali e tal, beleza. Hoje em dia teria as casas da frente, teriam frente para dentro, né? E teria só um muro na frente, como tem muitos por aí pela cidade. Mas então, essas casas maiores ali eram gente com mais dinheiro. E tinha um casal de advogados, e eu era amigo dos filhos deles. E eles tinham a Barça. Né? Então, quando chegava na escola, tinha que fazer um trabalho para a escola, você procurava lá, tem que fazer um trabalho sobre os judeus. Aí você ia lá, pegava a letra J, e tinha tudo sobre os judeus, tudo bacaninha. Então, era uma coisa que... Depois a gente acabou, quando voltou, né? Quando a gente voltou para o Brasil, já casado, depois as crianças já grandes, falaram, pô, eu vou comprar pelas crianças. Mas, na verdade, eles nem chegaram quase a usar, porque foi lá para 97, alguma coisa assim. Bom, na verdade, essa enciclopédia Barça, ela vem da enciclopédia, que é de origem, a enciclopédia britânica. Isso daqui, ela nasceu no Brasil em 64, um pouquinho antes da Revolução, de 64. Mas a original é de 1700 e bolinha, né? Foi feita na Escócia e tal, e foi o grande, digamos assim, era o top da informação no mundo. Tá? Mas é interessante que, mesmo assim, eles cometeram um erro muito grande. Em 1911, saiu essa edição anual aqui. Imagina isso lá no Reino Unido, né? Saindo a edição aqui de 1911, com as novidades, e nessa edição, eles cometem um erro grosseiro. Eles eram, digamos assim, tinham os melhores estudiosos do mundo, os melhores intelectuais, mas eles cometem um erro grosseiro. Eles consideram ali, né, naquele momento, que a língua hebraica, era uma língua morta. Era uma língua morta. Porque tudo tinha acontecido lá em Israel, o povo estava disperso, teve uma última revolução de Bar Kokhba, mas não importa muito, nos anos 100 e poucos, e aí realmente acabaram com Deus. Nos anos 70, né, que a gente conhece, que foi quando Roma entra e destrói o templo, mas muitos judeus ficaram lá, e ainda mais ou menos 50, 60 anos depois, eles se revoltaram, e até que foram eliminados, ninguém mais pôde ficar lá. E os judeus realmente foram dispersos, e a língua, o hebraico, né, que a gente conhece do Antigo Testamento, foi morrendo. Só algumas orações eram feitas nas sinagogas, em algumas sinagogas. Então, quando, em 1911, digamos, apoiado com todos os intelectuais da época, a revista britânica, né, a enciclopédia britânica, coloca essa informação. Diz que a língua hebraica estava morta, e ele pôs assim: a possibilidade de recuperarmos a pronúncia correta do hebraico antigo, ou seja, do Antigo Testamento, né, é tão remota quanto a possibilidade do Império Judaico ser restabelecido novamente no Oriente Médio. Isso em 1911. Enciclopédia Britânica. O que aconteceu? 38 anos depois,
a nação de Israel estava sendo de novo implantada no Oriente Médio, né? E com certeza eles tiveram que fazer uma errata, né? Então, essa é a verdade. Talvez a única coisa que aqueles técnicos intelectuais da Enciclopédia Britânica não tenham considerado é a equação do fator divino na vida de Israel. Deus sobre Israel. E isso pesou, porque foi Deus que manteve Israel sempre em toda a história, e foi Deus que fez que em 1948 o Estado de Israel existisse de novo. Mas será que era só isso? Será que Deus está contente só com a parte física, material, civil? Ou Ele tem ainda um projeto espiritual para o povo de Israel? É isso que Paulo trata nesses versículos, e eu queria fazer isso com tentando responder essas perguntas aqui, que nos ajudam a chegar lá. Primeiro, o tropeço de Israel é definitivo? Segundo, qual é o lugar dos gentios? Nós somos gentios, tá bom? Nós não somos judeus, então para nós foi aberto a partir da recusa, da rejeição de Israel na história. E que atitude devemos ter como cristãos? Amém? Então vamos ver aqui, começando com a primeira. Versículo 11, né? Como nós vimos, fala lá: novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? Próprio Paulo responde: de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Mais uma vez, Paulo não tem nenhuma dúvida quanto a isso. Isso é confirmado por várias profecias do Antigo Testamento. Mas uma especial, e realmente, gente, tem muita coisa no Antigo Testamento falando disso e falando do próprio Jesus. Mas os judeus, aparentemente, estão ainda surdos e cegos para isso. Jeremias 31, 35, 37 diz assim: assim diz o Senhor, aquele que designou o sol para brilhar de dia, que decretou que a lua e as estrelas brilhem de noite. E ele fala: somente se esses decretos desaparecerem, ou seja, se parar o sol de brilhar e se a lua também sumir do firmamento, de diante de mim, deixarão os descendentes de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Deus chancela. Assim diz o Senhor: se os céus em cima puderem ser medidos e os alicerces da terra embaixo puderem ser sondados, o que é impossível, né? Então eu rejeitarei os descendentes de Israel por causa de tudo o que eles têm feito. Se Deus é fiel, e a gente sabe que ele não é um homem para mentir, ele vai cumprir isso daqui. E Paulo está alicerçado na própria palavra de Deus para saber que isso ainda tem uma história, e essa história não terminou. Amém? Então ele continua ali, ele fala: de maneira nenhuma, ao contrário, por causa da transgressão deles, veio a salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Bacana, né? Então, ciúme e inveja. Eu sempre fico em dúvida nessas duas palavras. Eu recorri até o dicionário e a inteligência artificial para ver do Google, né? Para ver o que fala. E é interessante que as palavras parecem diferentes, mas elas têm um sentimento parecido, né? Então diz que o ciúme e a inveja, embora ambos sejam sentimentos negativos, eles são diferentes. A inveja é uma inquietação, ou seja, uma reação incômoda frente à posse ou vantagem de outro, né? Enquanto o ciúme é uma indignação, uma inquietação, um sentimento doloroso frente à ameaça de perda de alguma coisa. Então o que Deus estava querendo aqui? O que Paulo está falando? Parece que Deus está falando assim: olha, tem várias coisas, o texto vai até mostrar para a gente, mas um judeu olhar para a gente e fala: poxa, como é que vocês chamam Deus de pai, de Abba? Poder chamar de papai, né? Se bem que isso é muito delicado, mas chamar Deus de pai. Os judeus não se atrevem até hoje a chamar Deus de pai, né? Isso é coisa que Jesus ensinou a nós no Sermão do Monte, na oração do Pai Nosso. Amém? A partir daí a gente entendeu que a gente pode chamar Deus de pai. O judeu não tem essa facilidade, né? Então gera o quê? Quem são? Como é que eles podem chamar o Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, Jeová, Jireh, de pai?
que mais que pode passar? Como é que eles podem falar do Antigo Testamento, a nossa escritura, o nosso livro, a Torá e tudo mais, eles usando, e de repente tem judeu que, acho que é muito difícil, mas hoje talvez judeus que vivam em outras partes do mundo não tenham estudado tanto a Bíblia, e de repente tem algum cristão que conhece mais o Antigo Testamento do que alguns deles, não é? Então, essa é a sensação, amém? Então, é isso que está aqui, para tentar provocar neles essa coisa e falar, poxa, eu quero isso para mim. Eu quero isso para mim. Né? Interessante, a gente mostrou esse texto, acho que na semana passada, ou na retrasada, quando os judeus viram a multidão, né, Atos 13, conta uma história onde essa sensação fica bem clara, mas para o lado mais negativo. Né? Quando os judeus viram a multidão, ou seja, Paulo está ali, Paulo e Barnabé estão pregando, vão à sinagoga, e muita gente em volta querendo, então ficaram cheios de inveja. Essa palavra, né, a palavra é quase a mesma palavra no grego aqui, que vem de zelos, né? Interessante que em espanhol zelo é ciúme, né? Então, cheios de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês, como judeus, a palavra de Deus. Uma vez que a rejeitaram e não se julgam dignos da vida eterna, agora nos voltamos para os gentios, pois assim o Senhor ordenou. Né? Então é essa sensação, essa coisa que gerava, mas não é essa coisa de rejeição que eles queriam que isso gerasse de alguma maneira uma vontade de se aproximar. E é interessante que esse texto aqui, eu vou pus só mais um pedacinho, versículos 48 e 49, fala que ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região. É interessante que essa rejeição de Israel naquele momento foi que abriu porta para a palavra chegar até nós. Né? Um estudo de Atos deixa isso muito claro e é muito bacana. Né? Ok? Então, entendo que a palavra aqui, né? Tudo bem. Vamos seguindo então. O texto no versículo 12 fala assim: mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. Interessante, Paulo está contratando aqui o fracasso espiritual temporário de Israel, da nação, tá? Embora esse fracasso persista até hoje, né? Porque até hoje, se você fizer uma consulta, não sei se você entrar, por exemplo, no YouTube e procurar lá posição dos judeus com relação a Jesus. Tem gente na rua hoje em Israel que nem ouviu falar. E aos que ouviram falar e rejeitam. A gente viu a semana passada a estatística dos mais ou menos 10 milhões de judeus que moram hoje em Israel. 76% professam a religião judaica, 1,9% professam o cristianismo como sendo a sua religião. Né? De 10 milhões dá 200 mil pessoas, 187 mil pessoas. Realmente muito pouco. Né? Então, será que é tudo isso que Deus quer, ou Ele tem mais? Por isso que Paulo está falando aqui, se esse fracasso temporário deles nos gerou riqueza, nos abriu as portas, quanto mais significará a sua plenitude? Ou seja, Paulo tem esperança disso, e ele trabalha com isso, que um dia Israel ainda vai ser alcançado. Sua plenitude, sua plena restauração. Talvez vislumbrando um Israel que se encontre na plenitude do seu chamado oficial para ser um potencial de bênção para o mundo, né? Quanto mais bênção existirá em todo o mundo quando isso acontecer. Amém? Então, isso é a parte que fala. Deus realmente não deixou que aquele tropeço de Israel fosse definitivo. Isso nos leva para a pergunta: qual é o lugar, então, nosso na história? Dos gentios. O texto segue, né, versículo 13, dizendo assim, nós vamos até o 24, tá? Fala assim: estou falando a vocês, gentios, ou seja, falando para nós. Ele estava falando para os cristãos que viviam em Roma, para quem ele estava mandando a carta, mas essa carta chega até nós. Né? Visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério, na esperança de que, de alguma forma,
possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar alguns deles. Interessante pensar nisso. Primeira coisa, que Paulo ele foi formado, ele foi estudado, como ele fala lá em Filipenses, era judeu, hebreu de hebreus, certo? Era fariseu de formação e tudo mais. Então ele era um rabi. Ele era um rabino formado. E aí Deus pega ele para mandar para os gentios. Já percebeu como de vez em quando Deus faz umas coisas na vida da gente que a gente não entende direito? Sei lá, a vida inteira, não sei, fiz uma coisa e aí me pega para, por exemplo, ser pastor. Né? Eu falo, mas como? No primeiro momento, aí você faz as coisas que Deus te orienta a fazer. E aí você pode descansar que ele está fazendo. E Paulo é um exemplo típico desse aqui. Então, mas aqui ele já está falando, olha, eu sou gentil e exalto o meu ministério. Ele assumiu esse ministério para os gentios, né? Porque Paulo tentou, todo lugar que Paulo ia, ele ia na sinagoga primeiro, tentava convencer os judeus, aquilo do qual ele mesmo foi convencido, de que Jesus era a resposta para tudo que eles esperavam. E naquele momento, eles não queriam, então ele ia para os de fora, para o povo da cidade. E o povo da cidade abraçava com alegria e aceitava e se convertia. Então ele está falando que eu exalto esse ministério, nessa esperança de que de alguma forma isso vai provocar, não aquela inveja negativa, mas ciúmes. Poxa, eu gostaria de ter isso para a minha vida, e vai buscar. Então essa era a esperança de Paulo aqui, né? Para salvar pelo menos alguns deles. Tá? Então, e por que eles podem ter ciúme de nós? Porque, olha, essa Bíblia aqui, você deve saber o que tem aqui, né? Tem 2 testamentos, ok? O Antigo e o Novo. Da onde surgiu o Antigo? Deles. De Deus, está certo? Mas deles. Era o livro deles. As promessas foram para eles. Tudo foi para eles, no começo. E aí nós entramos. Paulo vai falar isso um pouco mais para frente. Então, talvez, no entanto, uma pergunta que sempre precisamos fazer a nós mesmos é: será que o nosso comportamento, nossas atitudes, também tem gerado ciúmes nos judeus? Ou praticantes de outras religiões? Ou temos sido motivo mais de crítica? Como que o mundo aí fora vê a nós, os cristãos? Será que nós estamos gerando realmente ciúme? Fala, puxa, eu quero isso para a minha vida? Ou nós estamos mostrando mais derrotas do que vitórias? Para pensar. Deuteronômio 32, 21 fala assim: provocaram-me ciúmes com aquilo que nem Deus é, irritaram-me com seus ídolos inúteis. Farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo, e os provocarei a ira por meio de uma nação insensata. Olha, assim Deus nos chama, né? Isso está lá em Deuteronômio, no Antigo Testamento. É mais ou menos isso que nós éramos, nós não conhecíamos. Então os judeus falam, pois não conhece nada, não foi batizado, não foi circuncidado no 8º dia de vida, não fez o bar mitzvah quando tinha 12 anos, quem se acha? Né? É esse um pouco aqui o conceito. Mas o texto vai seguindo, dizendo assim: pois a rejeição deles é a reconciliação do mundo. Se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, se não vida dentre os mortos? Interessante. A Ara fala aqui, né? Se o fato de terem sido eles rejeitados sobre reconciliação, trouxe reconciliação ao mundo, então o que será da aceitação deles, se não vida dentre os mortos? Aqui muita gente fala, alguns veem aqui nesse trecho, o que vai acontecer no final dos tempos. Quando Israel crê, nós vamos ser arrebatados. Amém? Tomara seja assim. Mas tem outras ideias, né? Outras possibilidades. E uma delas é que realmente isso aqui teve em Ezequiel 37, e nós não vamos abrir aqui por causa de tempo, e é muito longo, quando Deus chega para Ezequiel e fala, olha, ele leva Ezequiel num monte de ossos secos, mortos. Você deve ter visto essa passagem já, a gente já pregou dela no passado. E aí
Deus chega para Ezequiel e fala: o que você está vendo aqui? O que você acha disso aqui? E Ezequiel fala: desculpa, eu não acho nada, o senhor é que sabe o que é isso aí. Tudo bem, ele fala: profetize sobre os ossos. E Ezequiel profetiza e os ossos começam a se juntar, certo? E aí, de repente, começa a criar músculos, tendões e viram corpos. E aí ele fala: profetiza que sopra o Espírito sobre eles. E Ezequiel faz isso e, de repente, tinha um exército novo, enorme, vivo. Então, parece que é como se Deus tivesse falado: isso vai acontecer com Israel, que está morto, e Israel vai viver de novo, como nação, e nação santa, retomando o seu lugar na história, né? Então, acho que tem mais a ver com isso, essa vida dentre os mortos que fala aqui. Versículo 16 fala: se é santa a parte da massa. Paulo vai trazer duas imagens aqui, para a gente chegar numa ponta que eu quero trazer para vocês com mais detalhe. Fala: se é santa a parte da massa, que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Lá em Números 15 vai falar de uma coisa: quando eles chegassem em Israel, toda a primícia, né, fala da primícia, tudo que você tem. Por isso eu não sei qual é a teu costume, como é que você faz isso. Eu tento fazer isso, se Deus quiser eu vou conseguir manter o resto dos meus dias. Por exemplo, recebo uma bolsa da igreja, recebo minha aposentadoria, recebo do fundo de pensão da empresa que eu trabalhei boa parte da minha vida, né? Então o dinheiro cai na minha conta, eu sou muito desligado, de repente eu vou ver 2 dias depois, 3 dias depois, não estou ligado. Mas quando cai, quando eu percebo que o dinheiro entrou, naquele mesmo momento eu pego, separo o dízimo e mando. No caso, a Cida, a nossa tesoureira, que mando um zap para ela: Cida, parte do dízimo. Então, é como se fosse assim, as primícias. Certo? Caiu 10%, dou para Deus, né? Por favor, vocês estão nos visitando, relaxa, não estou aqui fazendo nada a ver com oferta, não é esse o objetivo, tá? Mas só a ideia que está aqui. Então, é como se Deus falasse para o povo: olha, vocês têm que entender que isso aqui não é fruto do teu trabalho, é uma bênção que eu estou te dando. E Deus sempre falou isso para o povo judeu e deixou bem claro. Então ele fala: honra-me com as primícias. Então falava assim, chegava lá a primeira colheita, pegava aquela primeira farinha, fazia um bolo e levava no templo, né? Antes não tinha o templo, onde ficava lá o sacerdote e tal. Está me fugindo o nome, antes do templo, né? O templo provisório que existia, né? Que era a tenda, né? E então chegava ali e dava aquilo lá. Então, quando aquilo era recebido pelo sacerdote e tudo mais, então era como se toda a massa, toda aquela safra de farinha tivesse sido abençoada. Então, aqui, alguns acham que essa santa massa aqui são eu concordo com isso, que aqui são os patriarcas: Abraão, Isaac, Jacó. Certo? Está falando desses, eles estão lá. Então, se eles foram abençoados, a eles foi dada toda a primeira bênção, a primeira aliança, todo o resto dos judeus, de alguma forma, estão estendidos por isso. Vai depender da reação de cada um deles. É interessante isso, né? É a mesma coisa com filhos nossos, né? Ou seja, porque quando Paulo falou lá em Atos, ele fala: crê no Senhor Jesus e serão salvos, tu e tua casa. Existe uma propensão de Deus para abençoar os nossos filhos. Agora, vai depender deles se eles vão ficar dentro ou não. Tudo bem? Estamos juntos? Dá para entender o que está aqui? Então é a figura que Paulo está usando. Mas ele vai usar uma segunda. Ele fala: e se a raiz é santa, os ramos também serão. É mais ou menos a mesma coisa. Acho que nem vale a pena a gente ir mais longe. Porque Paulo vai usar essa figura da raiz para fazer uma analogia que é muito interessante. E isso, para nós, é importante saber qual é a nossa atitude, como é que nós devemos reagir, qual é o nosso lugar nessa história. Tá? E qual é o meu objetivo aqui, gente? Fala: puxa, a gente podia passar esse capítulo da carta. Mas está sendo tão enriquecedor, pelo menos para mim, espero que seja para você, saber quem eu sou dentro
Qual é o meu lugar na fila do pão? Né? E como eu entrei nessa história? Por que a fé chegou a mim? O que Deus espera de mim? São as coisas que Paulo estava... Porque Paulo não está falando a judeus aqui, entende isso? Ele está falando a gente como a gente. Ele está falando aos cristãos, gentios, que estavam morando em Roma. Que no primeiro momento a igreja era majoritariamente judia, né? Os primeiros lá, quando Pedro faz a sua primeira pregação no dia de Pentecostes, tudo mais, 3.000, depois mais 2.000, 5.000 e assim por diante. Mas a história foi mudando nesses anos, e quando Paulo vai escrever essa carta a Roma, a igreja em Roma já era uma igreja majoritariamente como a nossa. Na verdade, nós não temos nenhum judeu no nosso meio, hoje, né? Interessante, quando você fala com algumas igrejas nos Estados Unidos, é normal que exista uma parte lá, pelo menos de origem judaica. Nós não temos. Então, por isso Paulo fala assim, eu estou falando para vocês de Israel, para que vocês consigam colocar Israel no devido lugar na sua mente, no seu coração. Amém? E também saber quem vocês são nessa história toda. Esse é o meu objetivo. Versículo 17 fala assim, se alguns ramos forem cortados e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz é você. Uau! Vamos tentar esmiuçar isso aqui um pouquinho. Eu entendo um pouco de colheita. Profissionalmente eu segui algumas coisas, mas realmente eu não cheguei a isso aqui. A gente teve algumas viagens que a gente viu algumas oliveiras, é uma coisa muito linda a oliveira, né? É uma árvore fantástica. Diz que a oliveira vai crescendo e as raízes vão envelhecendo, e algumas vezes você vê algumas oliveiras muito grandes, com uma circunferência enorme, mais de 1 metro de espessura, mas só que quando você chega mais perto e você vê, no centro já não tem nada, é como se fosse um círculo, um aro, né? Com aquelas veios, os ramos saindo da raiz e são nutridos. Então, o que é normal? Um produtor... Então, diz que algumas dessas árvores têm centenas de anos, algumas até milhares de anos, e continuam produtivas. O que acontece? Chega um momento que alguns galhos dessas oliveiras, eles começam não a murchar, mas não dá mais azeitona. Então, o que acontece? Diz que o bom produtor pega esse galho, corta, faz como se fosse um V, imagina, né? Aquele galinho, o toco, pega lá uma faca, alguma coisa, né? Faz um V, assim, né? Um V aberto, né? Pega um galho jovem de uma oliveira brava, como chama assim, né? Selvagem, tá? Faz um V ao contrário, faz assim, chega lá, põe e passa uma silver tape nela. Passa uma fita e esquece. Deixa. Com o tempo você vai ver que aquele galho novo, ele está produtivo. De uma certa forma, ele também está ajudando a árvore, que ali estava meio morta, né? E os dois, então, começam a crescer. E fala que em alguns lugares, muito interessante, que você vai ver lá que tem numa própria oliveira, azeitonas diferentes, porque os galhos que foram enxertados são de outro tipo de azeitona. Mas ele vai ali viver daquela mesma seiva, tá? Então é isso, Paulo está falando aqui, nós somos dessa oliveira brava, essa oliveira do mundo, vamos falar assim, tá? E existe a oliveira que é a raiz que Deus colocou ali e está tratando, desde o seu povo, desde os patriarcas e tudo mais. Então nós fomos enxertados ali. E é interessante, porque a gente fala aqui, né, que a oliveira cultivada é um lugar de privilégio, primeiramente ocupado pelos ramos naturais, que no caso são os judeus. Os ramos bravos são os gentios, que por causa da incredulidade de Israel, agora ocupam um lugar de privilégio. Novamente, a raiz da oliveira é a aliança que Deus fez com Abrão, através de Cristo,
prometeu bênção a todos, judeus e gentios. Tá? Então nós não somos, portanto, o novo Israel. Você sabia disso? Você já escutou muito isso? Nós não somos o novo Israel. Nós não substituímos Israel. Nós fomos enxertados. Nós somos, portanto, um complemento, uma adição à oliveira. Amém? Tudo bem? Sou estranho para você? É importante a gente saber disso, né? Então, e como isso funciona? Israel não deve nada para nós. Nós devemos a Israel. Nós adoramos o Deus deles, aceitamos o Messias que era para eles, embora muitos deles ignorem. Nós desfrutamos das suas escrituras, de todas as histórias da sua vida, suas promessas, tudo mais. Portanto, assim como Jesus usa a figura da videira verdadeira e nós os ramos, tá? Também isso acontece. Olha que interessante, só confirmando essa ideia, né? João 10:16, quando Jesus está falando ali com os discípulos e fazendo oração, ele fala: tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, ou seja, não são de Israel. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Amém? Esse a gente conhece bem, né? No Novo Testamento, está ali. Então, por isso Paulo está falando que não se gloriem. Não olhem para os judeus como, infelizmente, hoje muitos estão olhando, né? Por isso não faz sentido que um cristão se glorie sobre os seus, entre aspas, vou pôr aqui primos, judeus. Nem todos eles são irmãos, tá? Então, nenhum ramo pode bater no peito como se fosse ele mesmo a fonte da vida. E isso pode acontecer. Então, toda jactância é proibida. Última parte aqui fala justamente disso. Que atitude devemos ter, então, como cristãos? A gente vai para os últimos versículos aqui, para a chave que vai ser dada a semana que vem. Fala assim: então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Isso está certo, aconteceu, realmente. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade. E você permanece pela fé. A gente entrou pela fé, certo? Nós cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador, e essa foi nossa porta de entrada. Não se orgulhe, mas tema, pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Interessante isso, né? Não se orgulhe. Não nos orgulhemos disso. Não nos orgulhemos. É muito ruim com um crente que se jacta da sua religiosidade, né? Já viu crente orgulhoso ou não? Conheceu já? Bate no peito. Minha Bíblia é pequena, né? Eu sempre brinco que você não me conhece. Tem minha Bíblia que é pequena, né? Tem cara que tem aquela bibliona grande assim, né? Usa ela com muito orgulho, assim, né? E bacana. Mas esse orgulho não pode ser um divisor de águas. A gente quer que qualquer pessoa que veja, não só os judeus, eu não sei você, eu já trabalhei com alguns judeus, já disse isso daqui, mas hoje em dia eu tenho muito pouco contato com eles, na verdade. Então, em quem eu devo, qual é a pessoa que eu devo gerar ciúmes? As pessoas que estão sem Cristo. As pessoas que você conhece no teu trabalho, na tua vizinhança, no açougue que você vai, no mercado que você frequenta, e você vê de vez em quando as pessoas desesperadas, as pessoas ansiosas. O Brasil é campeão em ansiedade, nós já falamos disso várias vezes, né? Então, o que eles veem em você? A gente está sendo você está me fugindo uma palavra aqui, ou seja, é um exemplo de paz, que essas pessoas olham para você e falam: nossa, como é que você pode estar em paz nesse caos que a gente está vivendo? E aí você abre a porta para falar: é Jesus que mora no meu coração, amém? Essa é a coisa. Isso é gerar ciúmes, os bons ciúmes nas pessoas, né? Então não se orgulhe. Manter uma atitude de temor também, não, mas tema, né? Temor a Deus. Por isso eu tenho um pouco de problema com o Abba, paizinho.
Já fui muito longe nessa coisa, porque a palavra não é... O judeu, quando fala para o pai, ele chama Abba. A gente vê isso no The Chosen, por exemplo, né? Chamando, Abba, legal. Mas eles não chamam de paizinho, assim, aquele negócio. Pai, é uma palavra, meu pai. Meu pai. É uma coisa carinhosa, mas sem ser meio debochada, né? Entende? Então, é isso, esse respeito de Deus ao plano que Ele criou, sermos submissos à sua vontade, é muito importante. E Paulo está falando disso aqui. Tá? Porque ele fala, porque ele não vai poupar a gente se a gente não andar assim. Interessante, porque quando a gente acabou de ler lá no começo, falou de todo aquele que nada nos separará do amor de Deus, somos mais que vencedores, a gente fica, né, batendo no peito, né? Como é que isso funciona? Paulo, 2 capítulos depois, 3 capítulos depois, ele está nos ameaçando com isso. Talvez porque, se a gente for pensar nas nossas próprias atitudes, talvez elas demonstrem que a gente não entendeu ainda bem o Evangelho. Então é uma chamada de atenção para que a gente possa realmente viver de acordo com aquilo que Deus nos deu. Tem um pensador já falecido há muito tempo, inglês, era jornalista e escritor, e ele fala essa frase aqui, né, meio de um tom jocoso. Ele fala assim: que estranho da parte de Deus escolher os judeus. Primeira coisa, né? Não, será que Deus acertou? Estranho. Mas ele fala: mas nada é tão estranho quanto aqueles que escolhem o Deus dos judeus, mas não os judeus. Tem crente hoje se acarinhando por outro lado da guerra, por exemplo? Para a gente pensar o que Deus espera de nós. Já terminando, o versículo 22 fala assim: portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele, ou seja, desde que a gente permaneça na raiz. Amém? De outra forma, você também será cortado. Ele fala: e quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Ou seja, de uma forma milagrosa, né? Se você pensar numa árvore normal, você não vai conseguir nunca pegar um galho seco já e colocar lá de novo. Mas Deus pode fazer isso, Deus pode tudo, né? Então, Paulo está deixando aqui a natureza, né? E está pensando no sobrenatural de Deus. Amém? E o último versículo que nós vamos ver, e vamos pegar só 3 aplicações. Versículo 24 fala assim: afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e de maneira antinatural foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. Deus está falando assim: olha, nós aceitamos a Cristo de uma forma sobrenatural. Eu não sei se você que está aqui, você tem já Cristo no seu coração, se você abriu o seu coração, você entendeu que Jesus morreu por você naquela cruz. Aquele sangue que Ele verteu foi uma coisa assim que, de repente, as pessoas podem olhar aquilo e pensar que aquilo foi um acidente, foi uma perda, foi uma derrota. Muitos dos judeus hoje vivem esse engano, falando: mas como é que pode? E mesmo na época, né? Fala, como é que se Jesus fosse o Messias, que a gente tanto esperava, como é que Ele pode ter morrido daquela forma? Né? Porque o plano de Deus é uma coisa que não faz muita lógica na cabeça do homem. Mas quando Jesus morreu, Ele venceu. Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, e quando Ele ressuscitou, Ele vive hoje, e nós podemos falar: Senhor, eu quero eu aceito. Você sabe para onde você vai quando você morrer? Se você não sabe, fique sabendo que essa porta está aberta a você, se você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Amém? Aplicações para a sua vida, para a nossa vida aqui, muito rapidamente. Primeira delas o orgulho é horrível e incompatível com a fé. Acho que já falei o suficiente, né, dessa. Posso falar com vocês honestamente? Larga a mão de ser besta ou crente.
Quem você pensa que é? A única diferença de nós para as pessoas que a gente supostamente quer alcançar com o Evangelho é que nós sabemos que nós não temos nada em nós que merecesse abrir a porta do céu para a gente entrar. Nós só vamos entrar porque Jesus pagou o preço. E a única coisa que a gente tem é consciência. Fala, Senhor, de mim não sai nada. Eu aceito Jesus. Senhor Jesus, eu aceito o Senhor. Aquelas 3 perguntas básicas, como é a primeira? Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito, Senhor, por ter vivido até hoje sem Ti. Sinto muito, Senhor, por querer fazer tudo, como o Vinícius falou no começo, querendo fazer pela minha cabeça. Né? Por favor, me aceita. Por favor, me aceita, Senhor. Eu abro meu coração para Ti. Estou me fugindo a outra. Mas são as 2 perguntas, as 2 coisas que a gente pode fazer hoje. E o Senhor pode falar. Se a gente tem sido orgulhoso diante das pessoas, olha esse pessoal. Nossa, como pode ser? É muito comum a gente fazer isso. Eu já fiz isso várias vezes. Senhor, me perdoa, Senhor. Ele peca dessa forma, eu peco de outra. Me perdoa, Senhor. Vamos em frente, amém? Segundo, não se acomode com qualquer outra atitude carnal. Estou chamando orgulho. Pode ser que você tenha outra. Quem sabe hoje é o dia de falar, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos livrar de toda injustiça. Amém? Não deixe isso acumular. Nunca esqueça de que é da oliveira que vem a sua nutrição. Infelizmente, nós estamos vivendo num tempo que tem muito crente que não congrega. Porque eu não gosto do fundo da igreja, porque eu não gosto da música, porque eu não gosto do pastor, porque eu não gosto da mulher do pastor, porque eu não gosto de série. E aí você liga para a pessoa, e a gente tem vários amigos assim, irmãos amados, aí você liga para ele, faz um ano que não aparece, ele fala, não, pastor, estou bem, estou beleza, eu vejo os cultos pelo YouTube. Cara, vai lá, a gente está com saudade. A gente precisa estar ligado a... Jesus fala da videira, né? A videira verdadeira. Se você está aqui hoje, eu queria que você refletisse nisso. É importante. Alguns de vocês são assíduos, estão aqui, não tanto tempo, mas estão aqui desde sempre. E é muito bom saber que vocês estão sozinhos. E não é só essa palavra aqui, é o convívio, né? Certo? É participar da célula, poder ter um irmão de oração, é isso que nos nutre. Essa é a verdadeira oliveira em funcionamento. E o último, sua vida deve produzir ciúmes aos demais. Eu já falei disso, e eu queria que você refletisse. Você está gerando, entenda ciúmes aqui, né? Que a gente sempre vê o ciúme de uma forma negativa. Esse ciúme é aquele ciúme positivo, que leva a buscar aquilo. Amém? Você está gerando ciúmes nos teus parentes? Você está gerando ciúmes nos teus amigos? Eles olham para você e veem em você alguma coisa admirável? Eu já contei várias vezes, porque quando eu sou velho, você já me aguenta há bastante tempo, minhas histórias são, pelo menos para os antigos, já são novas, mas talvez você com certeza nunca escutou. O que me trouxe para a fé foi quando eu tinha lá 21 para 22 anos, e eu fui com um amigo do trabalho, Ricardo, e ele me levou
a sair para ir para um barzinho na época, com o pessoal da igreja, uma igreja presbiteriana da Lapa hoje, né? E a gente foi. Eu fui com meu cigarrão no bolso, todo pimpão, com a minha camisa. Hoje eu pus a camisa branca, fazia tempo que eu não punha. Eu lembrei que eu tinha uma camisa branca que eu gostava muito, tinha o bolso, botei meu cigarro aqui na época e fui. Encontrei com o pessoal lá. Eles eram, a maioria deles, um pouquinho mais novos que eu, mas eles, numa mesa assim, sei lá, eram quase 20 ali, jovens. E a alegria que eles tinham, a brincadeira saudável que eles tinham, ninguém xingando ninguém, brincando, ninguém fumando, ninguém bebendo bebida alcoólica. E eu saí de lá, fui para o trabalho. No dia seguinte, a gente trabalhava num salão grande, tudo jovem, né? Falei, e aí, Carlão, saiu com os crentes? Saiu com a crentaiada? Eu falei, saí. E aí, eles perguntaram, mas e aí, o que foi? Eu falei, eles têm uma alegria que eu não tenho. Ciúmes. Eu senti ciúmes daquela sensação. Eu senti ciúmes de ter amigos, de ter gente para brincar. E assim Deus me cativou. Qual é a sua história? Quem sabe hoje Deus te trouxe aqui para falar para Ele, Deus, eu quero ter uma história junto contigo. Fecha os teus olhos, vamos orar. Pai, como é bom saber quem nós somos. Como é bom saber que, para que a gente possa ter a vida eterna na Tua presença, nós precisamos de Jesus, mas Jesus já fez tudo por nós. A única coisa que a gente precisa declarar, Senhor Jesus, eu creio em Ti. Senhor Jesus, eu creio em Ti. Me perdoa por todo o tempo que eu tenho fugido de Ti. Eu abro o meu coração para Ti, nesta manhã. Espírito Santo, vem habitar no meu coração. Vem fazer morada nele. E me ensina a viver ligado à oliveira. Que eu possa produzir frutos de acordo com a Tua vontade. E que as pessoas que vejam o meu exemplo de vida possam se alegrar, mas também possam sentir ciúmes. E que esse ciúme que elas sintam seja suficiente para trazê-las para a Tua presença. Essa é a nossa oração nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém.